Olá, seres, sejam bem-vindos à experiência. Meu nome é Douglas Flamini e hoje vocês vão ver aqui a minha tentativa, talvez de sucesso, talvez sem sucesso, de tentar ser cristão, o cristão perfeito por 30 dias. Mas antes... É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um React. E hoje vamos analisar aí a vida do Douglas. O Douglas, ele é um experimentador, né? Vamos dizer assim, uma pessoa que está constantemente experimentando coisas e aqui, tá? Como um não cristão, ele veio experimentar 30 dias sendo um cristão, ok? Nós vamos fazer uma análise ali de qual abordagem que ele optou, o que ele fez, ok? E algumas análises aí dentro do tempo que nós temos para analisar. Então, vamos lá então, pessoal. Dá um likezinho para esta pessoa bem intencionada, ó. A minha Like. aparência tá até condizente com o vídeo, hein? Então dá um likezinho aí, o vídeo vai ser legal e comenta Pocahontas. Tá, a primeira coisa que eu quero dizer é Condizente com o vídeo aí que ele quis dizer, relacionado à barba e ao cabelo, né? Essa é uma visão errônea, inclusive, a respeito de como as pessoas veem a Jesus, né? Uma pessoa de cabelo liso e longo, as barbas, enfim, é bem diferente, tá? Se você for olhar a etnia das pessoas lá, há 2000 anos atrás, em Jerusalém, ali, todo, em todo o Oriente, era bem diferente do que as pessoas imaginam. que eu pensei bastante se eu deveria fazer esse vídeo, porque tiveram muitos pedidos mesmo. Tanto relacionado quanto ser cristão, quanto ler a Bíblia durante 30 dias. Eu cheguei a dar início a uma experiência de 30 dias lendo a Bíblia, e aí eu dividi os 30 dias na quantidade de páginas exatas que daria para eu ler a Bíblia inteira, só que é muita página. Cara, insano. Não é uma possibilidade nem mesmo para um cristão, tá? Se você pegar a Bíblia e ler por 30 dias, cara, é muitas páginas por dia, você não conseguiria assimilar tudo, ok? Mesmo tentando assimilar no contexto histórico do negócio. Principalmente para uma pessoa que não conhece o contexto. Então, é realmente insano e nada produtivo. Muita página mesmo. Seria possível, mas era muito tempo e ia ficar meio maçante o vídeo. Tem uns outros motivos aí também que não vem ao caso. Mas aí eu decidi fazer uma experiência de forma mais completa, né? Sendo um cristão. Não só lendo a Bíblia, né? Sendo um cristão e tentando praticar o que é passado na Bíblia, o que é dito por Jesus. Então, durante esse vídeo também aconteceu a leitura da Bíblia, já que era parte de ser cristão. Mas o que é ser cristão, né? Existiu essa questão na minha mente e eu falei, tá, como que eu vou seguir aqui? Que religião que eu vou seguir, né? Porque tem religiões e religiões cristãs, mas cada uma com pensamentos às vezes bem diferentes uma da outra. Não é só porque é cristã que prega a mesma coisa, que tem a mesma doutrina, tem coisas muito diferentes. Exato. Aqui ele se propôs a ser um cristão por 30 dias, um cristão não católico romano, tá? Então, para isso você vai ver o que ele fez ali, a jornada que ele fez foi de consultar algumas pessoas, mas já adianto que a abordagem, tá, de maneira natural, ou seja, de maneira racional, sem fé, sem Espírito Santo, é um processo massivo. Massivo não, um processo maçante, tá? Torna-se maçante porque não é uma vontade sendo externalizada, ou seja, não é o Espírito Santo te levando a realizar determinadas ações, tá, pessoal? É basicamente você se propondo a fazer. Porque quando nós nos propomos a fazer algo que nós não gostamos de fazer, isso se torna maçante. Mas quando essa vontade parte de dentro para fora, é completamente diferente, tá? Então, por isso que essa experiência de 30 dias para ele não foi boa, não foi tão boa quanto ele imaginava que poderia ser. Eu nasci em família católica, então eu já passei a experiência do que é ser católico por muitos anos, né? De pais, avós, tios católicos, assim, minha família toda praticamente era católica. Então eu frequentei durante muito tempo igreja católica, eu fiz primeira comunhão, não sei se todo mundo sabe aqui o que é, como se fosse uma escolinha de estudo da Bíblia. A única coisa que eu não fiz foi crisma. E o que eu decidi fazer para ficar mais justo? Selecionar um amigo de cada igreja, porque tem muitos tipos de evangélico. Isso eu nem sabia que tinha tantos. Tem os batistas, tem pentecostal, tem congregação, tem parede preta, tem um monte mesmo. Então eu selecionei 4 de igreja. Tem parede preta, parede preta. Realmente, de fato, depois da reforma protestante,
tá, de 1500 ali, como todo mundo conhece essa história de Martinho Lutero, houve ali uma reforma, consequentemente houveram braços do cristianismo e divergências teológicas, ok? E eu acredito que seja disso que ele esteja dizendo. E dentre toda essa jornada até os dias de hoje foram levantadas várias denominações, né? Entre essas Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, todos eles, lembrando, né, inclusive a Congregação Cristã do Brasil, que um dos amigos dele aí também tá? Todos eles professam a mesma fé em Deus, tá? Acreditam que Jesus é o caminho que leva a Deus, logo entendem que Jesus é o Filho de Deus, ok? Mas existem divergências teológicas, que ele não estava necessariamente preparado para isso, e ele fez basicamente uma degustação ali de cada uma dessas igrejas. Vamos seguir aí para acompanhar. Igrejas diferentes. Para quê? Para que entre eles, eu coloquei os 4 numa mesa, uma cafeteria, e falei, discutam aí o que é ser o cristão perfeito e me passem as regras depois. Essa conversa rendeu, hein? Bom, estou aqui com os meus amigos cristãos, né? Essa é a galera. O pessoal, um disclaimer interessante. Esse pessoal que ele colocou aí é um pessoal bem pé no chão, tá? Que são de igrejas que possuem um bom fundamento teológico, tá? Então a escolha dele foi boa, tá? Eu acredito que a gente pode dizer que ele tem bons amigos, amigos que estão num caminho bem legal, ok? Não tem nenhum neopentecostal, não tem ninguém ali que de alguma forma queria persuadi-lo a se tornar líder, a se tornar parte de uma célula, de fazer parte de não sei do que. Então, todos esses caras são super gente boa, parabéns pela escolha. O negócio aqui é que eu vou querer fazer o período, né, dos 30 dias sendo cristão, e para criar essas regras e tudo mais, o que eu vou ter que fazer nesse período, eu juntei amigos que são cristãos de igrejas diferentes para criar um consenso do que eu deverei fazer nesse tempo. Então, vocês que vão decidir as regras e eu vou segui-las. E o que a humanidade quis fazer até hoje, que é entrar em igrejas em consenso, a gente vai tentar fazer agora. O povo da congregação ainda, Jesus amado aqui, ó. Ele não vai poder cortar o cabelo, é verdade. Nossa, que diferente da minha vida. Então vão ser aí as regrinhas, eles vão entrar em consenso. Eu vou estar aqui do lado, não vou estar aparecendo na câmera nesse momento do consenso, mas eu vou estar aqui, qualquer opinião que eu quiser dar e perguntar coisa pra eles, eu vou estar aqui aparecendo. Mas para definir sobre igrejas, né? O Agostinho da congregação, eu faço parte da Igreja Cristã Internacional de São Paulo. O Samuel, ele vai... A última que você Foi a Hillsong. que você gosta. A parede preta, Samuel. Essa última que você foi, isso aqui cara, é um negócio complicado. Eu vejo que muitas pessoas, infelizmente, estão nesse contexto de ficar pingando de igreja em igreja, por diversas, né, questões, tá? Eu mesmo já participei muito dessas, houve um ano da minha vida em que eu fui para, né, diversas linhas, desde a quadrangular, Nazarena não me recordo, mas desde a quadrangular, Batista, Presbiteriana, aquela Renascer, tá? Então eu participei de várias igrejas de linhas diferentes. Muito cuidado, tá, pessoal? Acho que é importante a gente ter um local para congregar com pessoas que nós confiamos, tá? E seguimos nossa vida em Cristo em comunhão com outras pessoas. Eu sou meu batista renovada. Infelizmente, as igrejas elas tendem a dois polos. É meio que como político. O polo tem uma igreja do Centrão. Independente de qual igreja você vá, Pode o importante é você conhecer e herdar o reino da glória. Porque quando a gente subir, Aleluia, vai ser o único lugar, vai ter placa. Herdar o reino da glória, pelo que eu entendi, é em busca da salvação, tá? Sua vida, seu caminho é espiritual. Acho que é basicamente isso. Indiferente da denominação ou da linha teológica que você siga. Só vai estar lá não existe uma igreja ruim. Existem pessoas que não se encaixam naquela igreja. Não existe uma igreja 100% certa. Também não existe uma igreja 100% errada. Em relação à igreja, eu já não concordo muito com o Agostinho, porque Tem uma só. não acho que tem uma só. Eu acredito. Aí essa discussão de bar aí levaria muito tempo realmente para determinar, tá? O que a palavra diz a respeito de ter uma igreja? Tá? Na verdade, existe apenas uma igreja que é a Igreja de Cristo, tá? Só que aqui na Terra, né, estabelecidas congregações e de acordo com as suas divergências teológicas, foram criados ali diversas denominações, tá? Mas o corpo de Cristo permanece o mesmo.
ok? O que tem ali, existem diferentes formas de você adorar, tá? E engrandecer o nome do Senhor e servir o Senhor aqui na Terra. Então, assim, não vamos dizer assim, a igreja, não é que não existe uma igreja perfeita, a igreja de Cristo, ou seja, os selecionados de Cristo, indiferente da denominação da placa, tá? É a igreja perfeita do Senhor, através de Cristo. A santificação vem através de Jesus, por isso que ela se torna perfeita. O que ele quis dizer com não tem igreja perfeita está relacionada à forma de como as pessoas tocam a igreja, né? As pessoas em si, que nós temos ali uma carne pecaminosa, tá? Então, pelo fato de nós termos uma vida pecaminosa por causa de Adão, tá? Se vocês quiserem saber também, coloca nos comentários, depois eu direciono, tem um vídeo que fala especificamente sobre isso, mas nós temos uma carne pecaminosa, tá? Adão pecou no Éden e, consequentemente, ele trouxe esse pecado para toda a humanidade. Então, cara, onde tem seres humanos, há erros, há pecados, enfim, tá? Então, acho que é isso que ele está relacionando aí o fato de não ser perfeita. O reino de Deus é invisível. Mas Boa. existem igrejas que elas vão contra doutrinas fundamentais da palavra. Então, tipo, então tem doutrina, tem questões de opinião que dá para alterar. Tipo, a gente vai louvar a Deus com orquestra, com instrumento, sim, banda, ou outras questões. Vai louvar com véu, sem véu, tipo... Mas tem questões que são muito fundamentais. Por exemplo, tem igrejas que mudaram algumas coisas na Bíblia para aceitar alguns pecados, por exemplo. Cara, aí ele deu um belo de um headshot, tá? Né, nesse sentido, porque, de fato, nós temos várias denominações que professam a mesma fé, no entanto, existem algumas denominações, tá, que são consideradas seitas, porque eles alteraram ou acrescentaram informações além do que a Escritura diz, e a interpretação que eles fazem a respeito das Escrituras é errônea. Tá? Então, uma coisa é você discordar do batismo. Ah, batiza criança, não batiza criança. Ah, batiza em imersão, ou batismo é só jogar aguinha na cabeça. Isso são discordâncias teológicas que, indiferente da ação, no final das contas a pessoa vai ser salva. Então, não interfere na salvação da pessoa, mas itens que interfiram ou que estejam relacionados, para você ser salvo, você tem que dar o dízimo, por exemplo. Se você não der o dízimo, você está em maldição. Então, isso aí já é algo um pouco mais complexo, tá? Que acho que eles vão tratar isso um pouco mais à frente. Aí já é... Ou igrejas que pregam um plano de salvação diferente do que a Bíblia prega, entende? A gente ficou lá 1h10. 1h10 de conversa para chegar na conclusão básica do básico do que seria ser um cristão perfeito. Já de forma resumida, eu desisti da ideia de ser o perfeito. Não existe. Não ia rolar ser perfeito. Será que se eu fosse o cristão perfeito, Jesus descia do céu assim, ó, para me buscar diretamente? Acho que não só em 30 dias, né? Senão seria um hack muito bom. Todo mundo ia virar o cristão perfeito durante 30 dias. Jesus buscava e pronto, fazia as desgraças lá no céu depois. Uma coisa que é interessante. As desgraças lá no céu depois. Agora você... Agora você complicou, hein, cara. Aí não tem como te defender nesse sentido. Mas não existe nenhum hack, tá? A salvação ela vem pela fé em Cristo e não vem pelas obras. Então não há como você ser perfeito sendo pecador, tá? Tendo a natureza pecaminosa. Então não existe esse hack, tá? De você buscar a salvação até você ser salvo ali. Jesus vai lá e te leva embora e você é salvo. Não, ou você é salvo ou você não é. E ou você morre ou Jesus vem antes. É simples assim. Enfatizar é que eu não tenho religião. O que ajuda pelo fato de estar um pouco neutro. Eu não digo 100% neutro, porque eu tenho algumas crenças. Algumas baseadas de uma religião, algumas baseadas de outras, mas já existem algumas crenças, o que pode dificultar alguns processos ou facilitar alguns processos. Por exemplo, eu acredito que Jesus existiu. Existem religiões que as pessoas não acreditam, ou existem ateus que as pessoas também não acreditam que Jesus existiu e tudo mais. Eu não vou ter que pagar dízimo? Antes de falar de dízimo, ele falou de uma coisa bem interessante. O Douglas disse que acredita que Jesus existiu, tá? Acreditar que Jesus existiu, tá, não te leva a ser salvo, tá? Ou a receber a Cristo a ponto do Espírito Santo morar em você. É claro que existem evidências históricas que comprovam que Jesus esteve aqui conosco, ok? Mas somente a fé em Cristo
pode fazer de você uma pessoa salva. Então, tem muitas pessoas na internet que vão naquela modinha, eu vou crer em Cristo porque se Cristo existe, eu vou ser salvo, e se Cristo não existe, não tem problema, para mim é ok, tá? Não existe essa possibilidade, tá, pessoal? Pessoas que pensam assim, agem dessa forma, é bom você revisar a sua linha teológica ali, porque não tem basicamente relação nenhuma com a Bíblia. Não, na minha não. Então, Depende. Dízimo, vamos lá, sobre o dízimo. Eles vão aqui falar a respeito de dízimo, mas no final das contas é aquilo que nós já sabemos. No Novo Testamento não existe o dízimo, porque o dízimo era entregue na casa do tesouro, segundo Malaquias 3, e a casa do tesouro foi destruída, logo não faz nenhum sentido você entregar o dízimo na igreja, ok? O que existe na igreja e que o rapaz da congregação cristã vai falar de forma extremamente categórica, tá? É a igreja para você ajudar a pagar as contas, enfim, porque é uma estrutura que precisa ser mantida, consequentemente, também ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Ainda não sei, mas É porque ele bota logo as coisas mais polêmicas no começo. seria 10% do seu ganho, do que você arrecada para sua vida, você está devolvendo para Deus. Seria Não. isso, o básico, certo? Entre as questões, Não necessariamente. obrigatório? Não, em algumas e algumas de coração. Não necessariamente para o nosso Não contexto é atual. igual assim. Na minha não é dízimo. Não chega no seu oferta. Tem lá, você coloca lá para construção, obra da piedade, e você dá quando você quer, quando você pode, quando você toca no seu coração, você vai dar. Mas assim, tem que ter. Porque a igreja gasta água, gasta luz, tem limpeza, tem manutenção, tem a obra da piedade. A obra da piedade é o quê? Não é somente para os irmãos que estão em necessidade, é para todos. Exato. Então, a gente precisa de dinheiro para pegar e levar. O problema é o quê? O direcionamento desse dinheiro. no Velho Testamento tinha isso de 10%. No Novo Testamento, Tem um fato interessante que ele colocou aí, que vale a pena a gente levantar aqui, é de fato para onde vai o dinheiro. Okay? Então, mais do que você ser um contribuinte, o fato de você ser um contribuinte é uma palavra muito ruim. Acho que podemos colocar aí como um mantenedor, né? Você sendo um mantenedor desta obra, a obra precisa mostrar para onde está indo esse dinheiro, tá? Se isso está sendo produtivo ou se tem alguém usufruindo ali do valor que você está entregando. as passagens que falam sobre oferta, elas não focam tanto nos 10% em si, elas focam mais no coração. Então, Isso. os 10% eles não podem ser usados como exatamente como uma lei. Eu vou ver se eu avanço aqui, pessoal. É um padrão tipo de cálculo, assim. Mas por seguir a Bíblia, então, não... Tem muita coisa. Fazer orações. E, sério, isso pra mim é bem difícil. Bem difícil. Por mais que eu acredite em Deus, Fazer eu não orações. tenho fé o suficiente pra fazer orações, pra fazer pedidos, sabe, eu não sinto também que eu preciso. E algumas Essa aí é algo que realmente não tem como você despertar dentro de uma pessoa de fato não convertida, tá? Porque é o Espírito Santo dentro de você que vai te impelir a se relacionar com Deus, ok? E você só consegue se relacionar com Deus através de Jesus, porque Deus, ele é santo. Tá? Ele não pode deixar de ser santo para se relacionar com o homem pecador. Consequentemente, Jesus morreu por nós para que nós acreditamos em Cristo e através de Cristo a gente consiga se relacionar com Deus. Então, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que não tem um relacionamento com Jesus, tá? Realmente vai estar blindado ali, não tem muito o que fazer. É óbvio que Deus sabe e conhece todas as coisas e vai ouvir o que você está dizendo, justamente, mas o relacionamento, né, que a oração não é simplesmente petição, é relacionamento. Isso você vai acabar realmente não tendo por essa falta de intimidade com Deus. coisas influenciaram por esse detalhe de eu não ter fé. Eu já fiz orações. Acho que todo mundo na vida, pelo menos uma vez, já deve ter feito orações. E comigo não teve resultados, não Puxar teve aqui, pessoal, porque respostas. é muita Até porque coisa, bastante A gente tempo. pode pegar, como eu falei, subtópicos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Precisa de um relacionamento com Deus. E tem era, dois Marco? modos Tá falando de de relacionamento com também. Deus. Ler a Bíblia, que é como Deus fala. Arrepio. Aí, filho. Aleluia. Aí a coisa tá ficando bonita. Quem me ajudou mais Rapaz do durante essa manto. experiência, sem dizer que os outros têm menos mérito. Aqui ele vai todo mundo me falar ajudou. sobre a Mas quem experiência esteve mais dele próximo comigo com relação a essa experiência foi nas o Lenz. igrejas. O Lenz, ele me ajudou com o estudo da Bíblia, ele me indicou o que estudar a Bíblia quando ele não estudava junto comigo. A igreja que eu fui conhecer Olha foi a lá. igreja do Lenz. Foi bem diferente do que eu tava esperando, né? Porque imagina, um cara que tá acostumado a ir na igreja que é tipo, que tem formato de igreja e tudo mais.
que tem uma cruz gigante lá na frente com Jesus e o padre. Eles têm até um programinha lá, eles mesmos, no YouTube e tal, que eles fazem, para mostrar as notícias da igreja pelo mundo. Eu achei isso muito legal. E aí eles mostram relatos de pessoas que entraram, relatos de grupos que foram para outros países para espalhar a palavra da igreja e conseguiram colocar uma igreja em tal canto, em outro país. Tem muitos lugares. A parte que eu menos gosto é a parte que tá passando A palavra da igreja, não a palavra de Jesus, né? Vamos falar a palavra da igreja. Uma coisa que ele falou aqui também, né? Ele falou, uma das coisas que eu menos gosto é a parte da palavra, né? Porque ele não se interessa por aquilo que está sendo dito. Óbvio que uma pessoa não cristã não tem uma revelação direta. Inclusive, ele coloca mais à frente, dizendo que quando ele leu certos trechos das escrituras da Bíblia, são coisas que ele não poderia nem mesmo falar no YouTube, porque isso tiraria a monetização do canal. Então, quando você não entende o contexto do que está acontecendo, o porquê que Deus destruiu tudo aquilo, fica realmente difícil de você lidar, tá? Em 2, que é, primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, e isso inclui subtópicos. E o que é amar a Deus, né? E o segundo é amar as pessoas. Então, o primeiro mandamento mais importante. Aqui ele fala de um assunto hiper importante, né? Porque uma pessoa que não conhece a Bíblia vai chegar nos 10 mandamentos e vai querer seguir os 10, tá? Que não está errado, tá? Mas Jesus, no Novo Testamento, ele faz um resumo que engloba todos esses 10, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, são dois pilares extremamente fortes dentro do cristianismo. Acho que era isso que ele estava querendo explicar ali. Todos, amar a Deus acima de todas as coisas. Isso inclui várias coisas embaixo. E amar o outro como a si mesmo. Eu acho que esse é o mais difícil. Eu acho importante, em alguma semana, em algum evento, por exemplo, tem evento para homens e tem vigília. Então, esses eventos assim que são muito específicos, eu acho importante ele ir. E aí, geralmente é no sábado, né? Um culto de oração, um culto de vigília, um de cada, pelo menos. Isso na minha igreja não tem. Vigília Mas eu vira sei noite. que Não tem existe. sempre. Que é bem legal. E aí, no meio da semana, o Lenz me levou em um culto para homens, que foi até na república que ele mora, lá com a galera da igreja. E eu achei interessante ter essa proposta, né? A primeira coisa que eu perguntei foi por quê, né? Eu perguntei para um rapaz de lá, por que essa proposta de culto para homens? Não todo mundo precisa da palavra? Por quê? E ele me Ele vai falar um pouquinho a respeito da experiência dele. Parecia algo, tipo uma célula de homens numa casa e tal. Bem legal a ideia. explicou e fez muito sentido. Ele falou, bom, aqui muitos homens têm problemas que não são tão interessantes, que não é tão legal, as pessoas não se sentem tão à vontade para falar na frente de mulheres. Então aqui os homens se entendem entre si e usa a parte da Bíblia que é necessário ali para explicar o problema de cada um, porque realmente existem problemas masculinos e problemas femininos, por isso também existe culto para mulheres. Ele esfregou argumentos na minha cara. Eu também fui com o Lenz fazer evangelização na rua. Isso eu não pensei que eu fosse fazer, mas acontece lá. Eu não sei com qual frequência eles fazem, eu não me lembro, mas eu fiquei impressionado com a taxa de conversão que eles conseguem. Eles vão pra frente do metrô ali ou pra algum outro local que esteja com bastante pessoas e perguntam se a pessoa gostaria de participar Como de um se grupo fosse de estudo TCR, da Bíblia. né? Simples assim. Como se fosse Sem uma taxa de forçação nem nada. clique. E muitas pessoas estão interessadas nisso e não têm onde participar. Eu vou deixar algum contato aqui. Se vocês tiverem, quem estiver assistindo aí, que tiver interesse em participar de um estudo bíblico, a Igreja do Lenz é sempre, tipo, braços abertos para isso. Todas as igrejas, obviamente, são braços abertos, mas a Igreja do Lenz é bem focada no estudo bíblico, assim, de grupinhos, dividir horário, tal dia certinho, não na igreja, sabe? A próxima igreja que eu fui conhecer foi a da Andressa, que era a Casa da Rocha. E ali na igreja da Andressa eu achei o padrão bem a do parecido, Zé Bruno essa daí, com né? relação a Pra quem como não a palavra conhece, é do feita, é passada lá na Resgate. frente, mas o tempo foi bem menor. Eu passei bastante tempo ali na primeira igreja. Nessa da Andressa, acho que a gente passou 1 hora, mais ou menos. Foi bem curtinho o tempo. O que pra mim, sendo sincero, foi melhor, né? Porque eu ainda não sou um fã de ir pra igreja. Uma coisa que eu percebo que pode ter agora um padrão bem parecido com a igreja da Andressa e a igreja que o Samuel me levou, que foi a Hillsong, é que parece muito que ambos viveram infâncias muito parecidas com relação à igreja. Tanto de assistir coisas parecidas, quanto de ouvir músicas parecidas, inclusive músicas. Acho que o ponto mais positivo dessa experiência foi com relação às músicas, porque eu ouvi bandas muito boas. É muito importante a música dentro da igreja, porque nos aproxima sentimentalmente falando, do Espírito, que nos aproxima de Deus e tal. Não é necessariamente uma verdade, né? A música, ela ajuda, tá, a você abrir, mas não é necessariamente uma verdade que te aproxima de Deus, né? É o relacionamento e a meditação das escrituras, a oração, não necessariamente a música, mas a música, com certeza, ela leva a gente a abrir o nosso coração, hein? Então, as músicas foram feitas dentro da igreja para isso.
para adoração a Deus. Isso aí. Davi fazia isso lá e tal. Então, é muito importante você entender o porquê a música é tão importante para a igreja, até porque muitas são baseadas nisso, e entender a letra, entender o motivo e tipo, o porquê que você está escutando ela e o que você quer. Primeiro, não é pecado ou errado ouvir música do mundo. A questão é filtrar as letras. Filtrar o que você... Eu acho que ele disse tudo aqui, pessoal. O principal ponto, né, nessa questão é, de fato, você filtrar a letra e não se deixar levar pelo ritmo, pelo estilo, que muitas vezes isso acaba acontecendo. Isso é um erro até mesmo dentro do meio cristão, tá? Você vai ouvir, mas para esse propósito, né, de 30 dias, eu acho que é bom ouvir só gospel, né? Só a música de Deus. E como o Samuel falou, ela é uma ferramenta de adoração, tipo, não é uma criação moderna. Na Bíblia inteira fala sobre o servo de Deus adorando Deus com canções e os anjos cantam. A Flixbus tá ligado. Viajar é legal. Viajar. Oficina G3, eu já conhecia a Oficina G3, mas uma banda que eu comecei a ouvir um pouco mais de músicas assim foi o Skillet. Cara, tem muita música boa, mas ainda... Deixa eu pegar aqui alguma mais pra frente pra gente não onerar. Visita na Hillsong. É outra coisa. E tanto a estrutura de foi relação à realmente música, quanto com impactado. gravação, né? Porque eles gravam tudo. Eles foi realmente impactado pela qualidade da música, pela qualidade do local em si, que é algo muito específico da Hillsong, de fato. Não sei se sai ao vivo, mas tem 2 telões lá na frente. Nossa, a estrutura da igreja é brutal. Não que seja também uma crítica, porque o objetivo de todas é passar a palavra. Então, independe de estrutura. A estrutura só faz com que tenha talvez um marketing melhor, uma experiência audiovisual melhor para as pessoas que estão ali, mas o objetivo principal independe da estrutura da igreja. Beleza, e tem caridade. Assim como a gente se preocupa espiritualmente com as pessoas, a gente tem que se preocupar fisicamente. A Bíblia fala muito sobre... Tem uma passagem que fala a religião de Deus é atender a viúva e o necessitado. Mas para entender sobre caridade, a Bíblia ela define como que deve ser feita. A Bíblia fala que o que a tua mão esquerda, a mão direita entregar, que a outra não veja. Então, a gente não faz caridade para ser exposto. Por mais que a gente possa usar isso como exemplo para as pessoas, a intenção nunca deve ser fazer caridade como um motivo de glória pessoal, mas a glória para Deus. Essa é a ideia da caridade. A última experiência que eu tive foi na igreja do Agostinho. A igreja do Agostinho foi a mais diferente de todas elas, mas foi a que eu estava mais acostumado, foi a que estava mais dentro das minhas expectativas, porque era mais próximo de uma igreja católica. Era realmente uma igreja que você olha de fora e você fala, olha, uma igreja. Tô aqui com o Agostinho agora. Olá. Agora a gente vai... A gente já tá aqui, ó. Ele já tá todo atrás. Ele não falou nada pra mim de eu vir com roupa específica. Eu podia vir. Ele falou, eu vou ser o único lá dentro. Vou fazer um contraste lá dentro. Olha que legal. Aqui pra quem não trouxe Bíblia, pode trazer. É Inário. Pode pegar emprestado. Esse é o Inário. Entendi. Esse que a gente tem as músicas que a gente canta. Nossa, tudo isso daqui é música? Sim, Louvores. Louvores? coisa de doido. Legal. Vai ter então. E se tiver alguma palavra que resume bem a experiência que eu tive ali na igreja do Agostinho, que é a congregação, é fervoroso o negócio. Eu gostei bastante, inclusive, nessa igreja, a parte musical é que tem uma orquestra no meio da igreja. Isso eu achei assim... Isso é fenomenal. Além. Cara, que legal. Que legal. Os hinos são todos tocados por uma orquestra e a gente canta os hinos junto ali. Tem bastante hino. E é uma coisa mais, vamos dizer assim, conservadora na igreja do Agostinho, que tem um momento de ficar de joelho, só que a palavra é passada com mais fervor, vamos dizer assim. Uma coisa que logo que eu entrei na igreja, o Agostinho me falou, ele falou, olha, não acho estranho não, tá? Mas aqui, os irmãos se cumprimentam com um beijo no rosto. E aí eu falei, não, beleza, nenhum problema. Nossa. Só que aí eles vêm, tipo, cumprimentam assim com a mão e dão um beijo no rosto. Tipo, boa noite, tudo mais, conversa. Só que eu não sabia que existia um padrão do lado do beijo no rosto. Então eu quase dei um selinho no primeiro rapaz. E outra coisa que aconteceu lá, um pouco constrangedora, mas é normal pra alguém que não frequenta igreja, eu não sabia. As pessoas falavam, paz do Senhor. E eu falava, obrigado. Eu não sabia que tinha que falar amém. O Agostinho não me instruiu a esse detalhe. Existem alguns costumes que vai de denominação para denominação, tá? Isso é normal, ok? A questão do ósculo santo, por exemplo, você vai encontrar na congregação cristã, tá? Em outras igrejas é a paz do Senhor, a graça e paz. Então, é realmente bem diferente, é um costume, ok? E tem denominações que só falam boa tarde e boa noite. Então, é indiferente e isso não interfere na fé de ninguém.
ele só deu risada depois que ele percebeu. E também as mulheres usam véu. Então é bem diferente. A última igreja foi assim mais fora do padrão de todas as outras. Na congregação eles acreditam na língua dos anjos, que é a pessoa falar línguas. Eu não presenciei isso, infelizmente. Eu não sei se ele foi mal orientado nesse sentido, pessoal, só fazendo uma correção aqui. A oração em línguas descrita por Paulo não é, né, em nenhum momento foi afirmado que é a linguagem dos anjos, tá? É uma capacitação de Deus para orar em outras línguas. Então, não sei se é uma interpretação que o Douglas teve aí ao presenciar ou se é algo que o rapaz lá explicou para ele, ok? Mas não há referência bíblica nenhuma a respeito desse assunto. Foi a vez que eu fui lá não aconteceu, eu nem sei como que é, mas, por exemplo, a igreja do Lens não acredita nisso, eles têm uma explicação do porquê. Basicamente, dá para resumir em duas coisas, eu acho. Conhecer e enfrentar os pecados e conhecer e cultivar as virtudes. Então, a gente pode falar de frutos do Espírito e pecados. Então, é ir atrás de algo e evitar. Ele fez uma definição muito interessante, tá? Dentro do cristianismo, fato falar sobre pecado e frutos do Espírito. Uma coisa está intimamente relacionada à outra, pois os frutos espelhem a prática do pecado, tá? Então, muito bem levantada essa questão. O que é pecado, segundo a Bíblia? Pecado significa errar o alvo. Transgressão da lei, tudo que te afasta de Deus e tudo que Deus não considera como bom. Então, isso também vai muito de acordo com o que a gente considera uma vida equilibrada normalmente. Até bate bastante com o estoicismo, muitos pontos são bem parecidos. Aí é um pouco não é preocupante, mas é um pouco complicado você fazer um comparativo entre a filosofia estoica e o cristianismo. Existem sim certos pontos de encaixe ali, tá? Mas o estoicismo ele é um pouco diferente, tá? Assim, da forma que ele passou tudo bem, mas se você for pesquisar dentro do estoicismo ali, pode ser que você se complica um pouco e veja algumas divergências com o cristianismo. Não li a Bíblia todos os dias, tá? Só para deixar bem claro aqui. Se eu li, sei lá, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, foi mais ou menos aí nessa média. Mas eu fazia bem pela questão da disciplina mesmo, porque eu achava muito chato. Nossa, inclusive algumas partes da Bíblia são muito bizarras. Eu não sabia, principalmente no Velho Testamento. Mas vamos desconsiderar o Velho Testamento daqui, porque é tão bizarro que se eu mencionar muito sobre ele, pode desmonetizar o vídeo. Mas ainda com relação à Bíblia, tinha muita coisa na Bíblia que eu só não concordo. Tem muita coisa da Bíblia que é ótimo, eticamente falando, né? Até porque acho que o padrão de ética do mundo muito é baseado na Bíblia. Então, assim, algumas coisas na Bíblia simplesmente não passam pelo meu filtro de crenças. Resumindo sobre tudo isso, eu não me vejo sendo evangélico, eu não me vejo sendo cristão dessa maneira, né? Eu ainda vou testar. Lembrando, pessoal, de que foi-lhe imputado essa responsabilidade, ou seja, ele teve que exercer. Mas você olhando isso sobre uma ótica cristã, você é expelido, você é direcionado pelo Espírito para fazer. Então, assim, são coisas diferentes. Uma coisa é interna para fora, e outra coisa de fora para dentro. Por isso que foi uma experiência maçante aí para o Douglas. Outras religiões cristãs, vou testar outras religiões no geral e dar o meu relato sobre aqui, mas não teve nenhum ponto crucial, negativo para dizer também, só crenças que não se batem mesmo. A experiência foi boa, muito obrigado a todos os meus amigos aí que dispuseram dos seus tempos para me ajudar, que responderam minhas dúvidas, que me ajudaram com a leitura da Bíblia, todos eles. Gratidão extrema. Se você tem algo a dizer sobre a religião, se você acha que seria interessante eu estudar qual religião, comenta aqui, deixa sua... Aí já parte aí do canal. Eu vou deixar aqui para vocês o link dessa experimentação do Douglas, tá? Eu achei bem interessante. Eu dei algumas picotadas ali, mas você pode assistir na íntegra. Ele também faz outras experiências, como ser um TDAH por 24 horas e outras coisas mais. Tomar banho gelado também, pelo que eu vi. Achei bem interessante. Mas vai dar uma visita lá, eu acho bem interessante. E é isso aí, pessoal. Essa foi a análise, tá? É claro que num alto nível. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários que a gente vai se falando, ok? Até mais.